Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso programa Ao Vivo Diário, a melhor família do mundo. E aí, pessoal, tudo bem? Se estiverem me vendo bem, me ouvindo bem, me avisem aí através dos comentários. Beleza, pessoal? Então, voltamos aqui mais um dia na nossa transmissão habitual, diária. O tema da nossa conversa hoje, né, vai ser um tema light, um tema tranquilo, né? Eu vou falar um pouquinho sobre... Vou falar... Enfim, vocês vão ver o que eu vou falar. Ixi, Maria, peraí. Então voltamos aqui. Vamos voltar aqui, beleza? Estamos aqui ao vivo de novo. O que acontece? Antes de mais nada, eu queria avisar para vocês o seguinte. Vocês já sabem que no dia 24 de dezembro, né, vamos acabar com as lives aqui. Nossas lives diárias, elas vão ser encerradas, nós vamos parar com elas, mas hoje a gente bateu o martelo para a gente ver, eu e minha equipe, batemos o martelo para ver o que faremos a partir deste dia, e fiquei feliz com o resultado da nossa conversa hoje, tá bom? Então vocês não perdem por esperar, coisas boas virão, mas fiquem atentos, tá bom? Fiquem atentos aí, beleza? Ninguém vai... Uou, então tá bom. Recebendo cantadas ao vivo, olha que coisa extraordinária. Então, pronto. Coisas boas virão aí para vocês, tá bom? Não chorem, não se desesperem. Tudo será solucionado a contento, ok? Ok. Hoje o nosso papo ele vai endereçado por um lugar bastante light, assim, vai ser uma daquelas lives relaxadas de quarta-feira. Quarta-feira hoje? Quarta-feira, né? Vai ser uma live relaxada de meio de semana aí, para a gente poder só botar a cabeça no eixo, para que aquelas pessoas que estão pensando em empreender tenham ideias, né, um pouco mais claras, etc, etc. E queria falar com vocês uma coisa, que é o seguinte, olha só, presta atenção, tava ontem, esses dias aí, vendo uma entrevista, né? Uma entrevista do Gabeira, e era uma roda, era um talk show no qual o Gabeira, né, o político, ex-político, sei lá se ele ainda está na ativa, e aí estavam falando lá do Olavo de Carvalho, professor Olavo, né, e ele comentando sobre o Olavo, tal, e ele faz, eu acho que ali entre os entrevistados, ele é um sujeito que fez ali um comentário bastante pertinente. Ele fala o seguinte, olha só o que ele fala, isso vai servir pra gente aqui, vai servir para vocês aí que estão querendo empreender, vai servir para vocês que estão querendo, né, que tocam empresa, ou então que tem funcionários, enfim, para vocês que querem ir para o mundo da cultura, sei lá, vai servir para todo mundo. Pelo seguinte, né, o Gabeira, ele fala uma coisa que faz muito sentido, ele fala o seguinte, olha, a gente ele falando dele, né, daquele grupinho ali de esquerda, daquele grupinho de intelectuais, ele fala o seguinte, olha, a gente estava aqui, né, fazendo análise e pensando coisas, e no final das contas a gente descuidou do homem comum, né, do homem médio, do homem comum, a gente descuidou do que ele estava pensando, a gente descuidou do que ele estava sentindo, a gente descuidou das necessidades dele, a gente não tem a mais mínima ideia do que o homem comum, do que o homem médio precisa para poder viver bem. A gente estava como se fosse numa bolha, discutindo ideias políticas, ideias sociológicas, etc., né? E quando a gente vai ver, bem, tem um puta fenômeno que é como uma onda, né? Engole toda essa discussão academicista, toda essa discussão, né, furada, essa balela toda que fazia parte só de um grupinho, né? Então é isso que eu queria falar com vocês hoje. Olha, uma das faltas de inteligência é a gente pensar que todo mundo pensa como a gente não conseguir estar atento para a realidade, ver o que a realidade está vendo, ver como é que as pessoas estão se comportando, ver o que as pessoas estão pensando. Então isso é fatal, né? Isso é fatal. O que acontece? O que o pessoal falou do Wi-Fi? Não está no Wi-Fi, não. Ah, não, está no Wi-Fi. Beleza. Então vamos voltar aqui. Beleza. O que acontece? Se a gente fica olhando ali para a realidade, muitas vezes a gente pensa, né, que as pessoas pensam como a gente, etc, etc, a gente vai ver que isso é uma tremenda de uma furada, né? E o que a gente tem que parar para pensar? Então vamos supor, né, que você está numa empresa, né? Você está numa empresa. Puta, tá ruim a conexão mesmo hoje, hein? Tá. Supor que você está numa empresa lá, você vai fazer uma reunião, né, com seus funcionários, né? Você é um gerente, você é um diretor, e você vai começar a falar, né, com aqueles jargões, né, aqueles jargões do mundo corporativo, aqueles jargões daquele papo disruptivo, né, das universidades americanas. O que acontece? Ninguém ali, nenhum funcionário teu, meu amigo, nenhum gerente teu vai empatizar contigo, vai saber do que você está falando, né, vai saber do que você está falando. As pessoas, elas ficam se debatendo
em questões, elas vão se debatendo em linguajares, ficam falando, né? Ficam usando termos que no final das contas tá travando, né? Tá travando pra caramba mesmo, que coisa terrível. Vamos, tá normal? Eu não sei o que tá acontecendo. Eu acho que é o meu que tá ruim mesmo, né? Eu tava aqui numa reunião agora por Skype aqui, tá ruim mesmo, né? Tava bem ruim a coisa. Vamos ver se engrena aqui. Se não engrenar, a gente vê o que a gente faz. Mas o fato é assim, o que eu quero falar com vocês? Vamos retomar aqui, prestem atenção. Agora já vou. Se travar, vai travado mesmo e a gente vê o que a gente faz, né? Então, o que acontece? Quando a gente para olhar, né, a demanda do outro, a necessidade do outro, a linguagem comum, né, quando a gente olha para olhar para a linguagem comum e a gente toma posse dessa linguagem comum, a gente fica 1000 vezes mais inteligente, né? A gente consegue comunicar 1000 vezes melhor aquilo que a gente está querendo comunicar. Os termos técnicos, né, de qualquer área, os termos técnicos é só pose, né? Só usa termo técnico quem precisa fazer pose, quem não tem segurança de estar olhando a realidade. Qualquer sujeito que tenha segurança de estar olhando a realidade, ele não precisa fazer pose, ele vai falar com a linguagem do homem comum, ele vai falar com a linguagem que sempre se fala, tá entendendo? Você não precisa de pose. A pose, ela mata as relações, ela mata todas as relações, e isso vai acontecer também no teu negócio. Então, se você, presta atenção, se você tem um negócio qualquer, grande ou pequeno, se você toca um time, grande ou pequeno, quero dizer qualquer time, hein? Pode ser a funcionária da tua casa, pode ser um corpo de gerentes, um corpo de executivos, tanto faz, você tá entendendo? Se você precisa ficar usando a pose, deixa eu te contar uma coisa que vai acontecer contigo, você vai perder a autoridade, você não vai fazer a coisa andar, e você perde a força que você podia ter. Esse é o fenômeno Olavo de Carvalho. Olavo de Carvalho jamais fez pose, né? Quer dizer, ele tá falando ali como homem comum, ele tá usando o linguajar do homem comum, falando de coisas absolutamente poderosas, absolutamente intelectuais, mas ele está falando com a linguagem do homem comum, ele está falando sem pose nenhuma, você está entendendo? Então é claro que você vai ver uma força monstruosa, o sujeito que botou 2 ministros no governo, né? É o sujeito que fez todo esse movimento conservador, esse movimento de tomada de consciência acontecendo no Brasil, ele sozinho fez isso, né? A esperança na alta cultura, a esperança na cultura, a esperança na inteligência humana, a esperança na centralidade do sujeito, ora porra, foi ele que fez, né? Porque ele não tinha pose nenhuma, ele ensinou esse negócio. A gente pode aplicar isso em qualquer domínio da existência. Por exemplo, né? No teu marketing que você faz. Você tem uma empresa de brownie, eu cismo com brownie, né? Você tem uma empresa de brownie, você tem uma empresa, né, de roupa, você tem qualquer coisa aí que você está tocando, se você bota a tua primeira pessoa ali, isso é infinitamente, nessa mídia aqui específica que a gente está falando, na mídia do Facebook, do Instagram, isso é infinitamente mais impactante do que se você contratar, olha, você vai me desculpar as agências de publicidade aí, né? Mas infinitamente mais impactante que se você colocar uma agência para tocar o teu negócio. A agência que toca o teu negócio, ela vai botar uns templates já prontos lá, né? Ela tá, né, imbuída daqueles jargões, daquela estética que não conversa com a tua audiência. Por quê? Porque não tem originalidade ali. Originalidade no bom sentido, não tem autenticidade. Não é ela mesmo, né? Não é você que está fazendo, você está entendendo? Então, isso é uma coisa central, isso é para aliviar a gente. Se você está querendo empreender qualquer coisa, né? Você está querendo empreender, pega a tua câmera, pega o teu celular, pega o recurso que você tem na mão e põe a tua expressão ali, põe o teu produto à venda sem preocupar em filtro, sem se preocupar com a questão, né, daquela estética. Não se preocupa, fala você em primeira pessoa. A gente vive hoje no mundo, esse é um grande barato, uma grande novidade. A gente vive num mundo que o fake, né, a coisa fake, ela não tem lugar mais, fica revelado, né? Esse fenômeno dos fake news, por que isso está revelado? Porque todo mundo vê que o negócio é fake. Ora, a Folha de São Paulo está falando uma coisa, o Estadão está falando uma coisa, você olha para a realidade e vê que não é aquilo, é outra coisa que está acontecendo, porra, é outra coisa que está acontecendo. Então, óbvio que aquilo ali se torna uma fake news, você sabe que a coisa é fake, porra, você sabe que a coisa é fake. O que acontece? Nesse nosso mundo de Instagram, de Facebook, de redes sociais, a gente tem uma grande... pode existir uma tentação em você falsear toda a tua vida, né? Você falsear sempre feliz, mas existe uma grande oportunidade de você mostrar a realidade, a autenticidade das coisas que você está produzindo, a autenticidade das coisas que você está criando. E nego olha e vê, você está entendendo? É claro que, né, um Instagram... Estou falando do Instagram porque vocês estão aqui, né? Um Instagram, por exemplo, né? Que só tem feed, né? Só tem coisa no feed ali, aquilo ali é produzido, tá entendendo? Você não sabe se aquilo é verdade ou não. Ou seja, vai dar um impacto menor, preste atenção, vai dar um impacto menor do que se você conta a tua vida real ali nos stories, por exemplo. Né? Isso é uma grande ferramenta. Por quê? Porque o pessoal olha para os teus stories e vê que no story, mesmo, se você entra todo dia nos teus stories mesmo, você entra todo dia online, você está sempre se mostrando, né? Você tá sempre se mostrando. Pessoal, não tem como o cara ficar fingindo o tempo todo. Ele tá onde ele tá, pô. Ele mora onde ele mora, ele trabalha onde ele trabalha. Não tem como você... Eu sei de uma pessoa, né, que foi no Fazano
e levou uma série, um monte de muda de roupas, né? E ficou batendo foto, né, com várias roupas diferentes para ir postando ao longo do ano, né? Para parecer que ela ia no fazano toda semana. Falou, olha, é claro que a audiência em algum momento ela vai notar que isso aí é furada, ela vai notar que isso é furada. Então pronto, né? Você não passa confiança para as pessoas, você não transmite a confiança para o teu público, para a tua audiência. Isso é evidente. Então quando você faz a aposta na autenticidade, quando você faz a aposta na verdade da vida, quando você faz a aposta na tua voz verdadeira, você sempre vai prosperar, né? Quando você faz a aposta em algo que é fake, né, em algo que é pose, preste atenção, você vai ter um baita de um problema duplo. O primeiro problema é, você não vai ter energia para manter essa pose por muito tempo. O segundo problema é, as pessoas notam que a coisa é fake, porra. Não dá para você estar sempre daquele jeito. As pessoas notam, a audiência não é idiota, né? A audiência não é idiota. Né? Então, é por isso que assim, a gente fala que as coisas com uma certa, né, com certo tom de verdade, a gente fala que as coisas com certo tom de autenticidade, todo mundo nota que é isso mesmo, não tem como ser diferente. Imagina se eu ficasse aqui, não resiste, eu tô há mais de um ano fazendo live, sei lá, são já 250 lives, sei lá, que eu fiz, sei lá quantas lives eu fiz, né? Se eu ficar sempre assim, pessoal, energia, vai dar tudo certo, não vai dar tudo certo, todo mundo nota que vai dar tudo certo, pô, eu já falei mais de 1000 vezes, meu bicho, meu filho, a chance da tua vida é que não dê certo mesmo. Você tem uma grande chance de não dar certo. Isso é verdade. Todo mundo sabe disso. Pô, por mais que você se esforce, você tá entendendo? Tomara que a coisa não pode não funcionar. Pronto. É simples assim. Você fala a verdade. Claro que vai ter um pessoal, os mais sentidinhos, os mais feridinhos, né? O pessoal que tudo é uma chaga aberta, tudo dói, tudo é dor. Vai embora. Mas já ir embora de qualquer modo. Você tá entendendo? Não tenha medo de perder a audiência. Isso é fundamental para você que está empreendendo em qualquer ramo. Não tenha medo de perder a audiência. Não tenha medo de nichar. Isso é uma outra coisa também. Escolher o teu nicho. Não tenha medo disso. Não, você não tem como agradar todo mundo, porra. Isso é fundamental. Nem Cristo agradou todo mundo. Você vai agradar todo mundo? Pô, tu é moeda de ouro para agradar a todos? Não é. Você não vai agradar todo mundo. Então isso é assim, escolhe o teu nicho, fala para aquele público, se for perder, perdeu. É melhor, você tá entendendo? Porque você faz a seleção da qualidade, que é o que você quer no final das contas. Você quer conversar com quem possa te entender, você quer conversar com quem possa te consumir. Não é isso que você quer? Você tem uma loja, né, de roupa, você tem uma fábrica de brownie, tem uma fábrica de torta de limão. Porra, é isso que você tem, né? É isso que você tem na mão. Não fica com medo, não. Conversa com o teu público. Isso é fundamental para você perder o medo desse empreendimento. Né? Pra você perder o medo de empreender. Eu sei que tem um monte de gente aí com medo de empreender. Por quê? Porque quer agradar todo mundo o tempo todo, porque quer fazer pose. Não faça pose, não faça pose. O pessoal fala de marketing multinível, por exemplo. Me pergunta, o que você acha de marketing multinível? Eu vou ser sincero com você, eu não tenho nada contra marketing multinível. Nada contra marketing multinível. Nada, nada, nada. O que eu tenho contra, né? Não é o contra o marketing multinível, é contra qualquer porra que prometa, né, que você vai, né, prosperar em um mês. Ninguém prospera em um mês, isso é idiotice sem fim. Ninguém prospera em um mês, ninguém prospera em um mês, tá? Então não acontece, isso não acontece nem no marketing multinível, nem no coach, nem na sua, na sua carreira aí de advogado, de nutricionista, não vai acontecer, tá entendendo? Você tem que se esforçar, se dedicar, ficar ali o tempo. Agora, o marketing multinível, muita gente paralisa no marketing multinível, porque fala assim, isso não deu certo. Né? Me venderam algo que eu não pude, que era falso, que era mentira. Isso é uma bobeira, não é uma bobeira. Qualquer sujeito que trabalhe direito no marketing multinível, né, que perca a vergonha, que seja autêntico, né, que não queira ficar fazendo pose o tempo todo, que encontre o seu nicho, vai de algum modo ganhar. Agora, vai ganhar milhões? Vai pra convenção em Las Vegas todo ano? Não vai, porra. Vai ganhar aquilo que o trabalho pode dar pra ele. Um ou outro realmente vai virar triplo diamante, imperial diamante, diabo diamante, rubi, sei lá, qualquer, né, classificação lá do marketing multinível. Mas, bem, não é todo mundo que vai chegar lá, mas uma parcela das pessoas que percam, né, que percam a vergonha, que percam essa coisa da pose, que não tenham, né, essa coisa de ficar, né, querendo agradar todo mundo. Se essa pessoa tomar posse disso, se a pessoa tomar consciência disso, ela vai conseguir vender. Não é tão difícil assim, cara. Não é mesmo tão difícil assim agora. Né? Agora, tem que ter um certo desprendimento. Tem que ser um certo desprendimento. Dá um grande conforto para uma parte das pessoas viver na pose. Né? Porque a pose, o que é a pose? A pose é o seguinte, olha, eu reconheço, o que é a pose? Uma pessoa que faz pose, você está olhando, não é? Você está olhando para a pessoa, você está olhando para um símbolo socialmente aceito. Isso que é a pose. Né? Então, quando você olha para um símbolo socialmente aceito, a pessoa que está fazendo a pose, ela tem a segurança, né, de um símbolo social que garante ali o posicionamento dela. Né? Garante o posicionamento dela. É isso que ela tem. Então ela fica segura. Alguém que se põe dentro da pose, né, que faz pose, ela está se esquivando da própria pessoalidade. Ela está se esquivando daquilo que tem de autêntico nela. Ela tem medo de se expressar.
Agora, quando você olha para alguém que está fazendo pose, né, você não está olhando para a pessoa, você está olhando para o símbolo socialmente aceito. Logo, a pessoa perde força e o símbolo ganha força. Isso é a coisa mais evidente do mundo. Então, a pessoa que caminha com pose é a pessoa que vai ser sempre fraca. Sempre fraca. Ela não vai conseguir, né, provavelmente, construir uma carreira, ela não vai conseguir fazer uma família, ela não vai conseguir prosperar no trabalho por muito tempo, não vai. Os autênticos sempre vencem. Agora, eles vão, né, eles vão se impor pela pessoalidade dele. A pessoalidade dele não tem um símbolo socialmente aceito. Então eles vão ter que construir a sua força, o que custa, o que dá trabalho, o que dá medo. Porque quando alguém fala mal de você, que não faz pose, meu amigo, ele está falando mal de você mesmo. Então você vai ter que levar para casa aquele comentário, você vai ter que levar para casa, né, aquele puxão de orelha, porque foi você quem tomou. Quando falam mal de você e você faz pose, você sempre se esquiva, falando, mas não sou eu. Eu, na verdade, sou outra coisa. Esse aqui é a máscara, isso aqui é a pose. Estão falando mal de outra coisa, não é de mim. Tá entendendo? Então, é claro que dói. Ser autêntico, nesse sentido, dói. Ser autêntico, nesse sentido, você vai precisar conservar uma força, cultivar uma força, mas você sempre vai vencer. Sempre. Em qualquer porra. Em qualquer porra você vai vencer. Em qualquer coisa que você faça, você vai vencer. Seja o teu trabalho, seja a tua família, seja a tua vida espiritual. A vida espiritual é outra coisa. O que mais tem é a gente fazendo pose na vida espiritual, querendo pagar de santo, né? Pagar de caridoso. E no final das contas, autenticamente falando, não é nada, é uma besteira, é uma palhaçada, né? Você fala palhaçada, ora, né? Como que o sujeito pode cultivar uma vida espiritual com uma pose? A pessoa tem que achar ali ele mesmo, porque é o coração dele que vai falar com Deus, com Cristo, né? Enfim, é o coração dele que vai encontrar seu centro, é o coração dele que vai amadurecer diante da transcendência. Ora, isso é a religião, isso é a vida espiritual, no final das contas, não é a vida de pose, né? Caguei pra você. Você parece santinho, o que importa, né? O que fala, Deus sonda os rins e o coração. Deus sonda o que vai por dentro de você. Ou seja, ele não tá nem aí pra tua pose, porra. Ele não tá nem pra tua pose. O sujeito que entra na religião querendo pose, ele não quer religião. Ele quer ficar bem com um grupo social, da igreja, do culto, da paróquia, né? Da mesquita, né? da sinagoga. É com esse público que ele quer ficar bem. Ora, isso não tem nada a ver com religião. Né? Você tá querendo ficar bem com o teu grupo social, porra. Isso é pose. A pose mata. Você tá indo? A pose mata. O autêntico sempre vem. Sempre seja autêntico. Ser autêntico não significa falar verdades a todo custo. Isso pode ser só pose. Você também pode estar fazendo uma pose de brigão, de brabo. Não é isso. A autenticidade pede uma certa calma, uma tranquilidade, uma capacidade de observar, uma capacidade de atenção. Você tem que estar atento ao mundo. É o que a gente estava falando aqui no início da live, né? Olavo de Carvalho, sempre atento ao que está acontecendo, ignorou toda a pose e falou aquilo que de fato precisava ser dito. Ora, ele se torna todo esse fenômeno, que é o fenômeno verdadeiro, não é um fenômeno, ele se torna quem ele é, a personalidade dele que está sendo construída e gera todo esse fenômeno. Vai ser evidente, isso é a coisa mais evidente do mundo. Então, nesse sentido, o Gabeira tinha razão, naquela entrevista que a gente estava falando lá, tinha razão. Se você quer montar o teu negócio, se você quer montar a tua família, se você quer montar o teu time vitorioso aí na tua empresa, abandona a pose, meu amigo. Abandona a pose hoje. Para com esse negócio. Fala as coisas que você de fato, né, cultivou ali no teu pensamento. Se apresenta com tranquilidade, tá entendendo? Não fica achando que vão te olhar de um tal modo, então eu preciso me portar. Cara, apareça você no ambiente. Você tem que aparecer. Você aparece. Quando você aparece, todas as tuas ações, todas elas, ganham uma força inimaginável. Inimaginável. Né? Inimaginável. Isso é a coisa mais fundamental do mundo. Aí, Ítalo, como é que isso articula com aquilo que você estava falando antes, né? De que a gente tem que imitar alguém. Lembra disso que eu falei? Tem que imitar alguém. Fala, porra, Ítalo, peraí. Imitar alguém não é fazer pose? Não é não. Imitar alguém é você pegar ali o centro da personalidade do outro e integrar na tua. Não é pose que tá fazendo, é um ato consciente, tá entendendo? Você não tá pegando um símbolo sociologicamente aceito, você tá pegando a conduta de alguém e tá imitando aquela conduta. E você vai crescer através da imitação, mas você vai crescer através da imitação daquela conduta, tá? A gente vai falar melhor disso ao longo, né, do tempo aí, tá bom? Então, para quem ficou com a gente até o final, né, o importante que eu falei no início é o seguinte, olha, as lives do dia vão acabar dia 24 de dezembro, mas a gente já tá bolando um negócio aí que vai ser bom para todo mundo. Fiquem atentos, né? Fiquem atentos aí, que a gente vai dar mais notícias ao longo da semana. Um beijo, pessoal. Fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.